Olá, olá, Ao olá, vivo. sou Evandro. Olá, boa noite todo mundo aí. Sejam muito bem-vindos. Dois no Jardim mais uma vez aqui com vocês. E aí, Edson, tudo bom? Como é que tá aí? Tudo jóia? Pô, tu não tá frio não, cara? Aqui tá um frio de lascar, rapaz. Não, hoje não tá frio não. Hoje tá Eita, calor Lelê. aqui. Tá certo, que Aqui no bom, hein? interior de São Paulo, aqui em Jaguariúna, né? Agora aí na capital deve estar mais friozinho. Tá, isso é garoando um pouquinho, mas estamos aí. Vamos em frente, né? O negócio é esse. Vamos lá, galera, mais um programa aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre propriamente o plantio da muda no vaso. Nas lives anteriores falamos lá de como preparar o seu vaso para o plantio, o tipo de substrato também, permeabilização, drenagem, enfim, dá uma olhadinha lá. E aproveitando aqui, né, Edson, se inscreva aí no nosso canal e corre lá para ver a live 2, 3 e 4. E hoje é a quarta, né? A live 2 e 3, ó, tá? Ainda dá tempo de você pegar. É isso aí, dando continuidade, estava falando sobre vasos, você precisa ver como o assunto é extenso, né, pessoal? É muito extenso e muito pensa que é só pegar a plantinha e enfiar dentro do vaso e acabou, né, Evandro? Não, vamos desmistificar isso aí, vamos fazer a coisa certa, né? E daí a gente vai no passo a passo até chegar realmente na recompensa final, que é ter a planta bonita do seu vaso. É isso aí, Carica. E aí, hoje então a gente vai falar então sobre como a gente está indo lá para o viveiro, lá no Garden, onde você vai comprar a sua muda. Hoje a gente vai dar algumas dicas para você escolher essa muda, depois como você preparar essa muda para o plantio, fazer o plantio de forma correta, tá bom? E depois algumas coisas que podem acontecer pós-plantio, vamos deixar algumas dicas aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá, Carioca, falar com esse povo aí que gosta de plantas, pedir para se inscrever no canal aí, curtir, deixar qualquer comentário para nós. É muito importante a sua participação. Carica, quando você vai lá no viveiro escolher uma muda, aí nos gardens, né, que tem bastante aí em São Paulo, né, vou lá comprar uma mudinha para colocar num vaso aqui em casa. A gente tem que observar várias coisas, né, Carica? Sim, o principal ver é a sanidade da planta, né, Evandro? Como é que ela tá, sentir o primeiro contato ali. E às vezes nem sempre, pessoal, é aquela que tá na frente que é mais bonitona, não. Dá uma pesquisada a mais, que às vezes o pessoal pode até pro fundo do lugar, né? Mais bonita até, né? Então procura dar uma olhadinha lá, como que não quer nada. Ah, eu só tô olhando as plantas, então começa a sentir, a verificar, que às vezes você pode achar umas plantas muito bonitas, mais escondidas no cantão do garden lá, né? Exatamente, cara. E aí, uma primeira dica, então, que a gente vem além dessa de você observar, lembrando que o bom jardineiro é aquele cara que é muito observador. Então, uma primeira dica que a gente vai dar que você chegar para escolher a muda é olhar a arquitetura foliar. O que é a arquitetura foliar? É a silhueta da planta, o contorno. E daí, para que você quer a planta? Ah, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu quero uma muda de árvore de pequeno porte para plantar num vaso ali ou na calçada de casa, mas eu quero que ela tenha um tronco, depois cresça a copa, né? Olha só, eu vou mostrar duas mudas de manacá da serra. Uma sem o tronco aparente e outra já com o tronco definido. Olha só a diferença que você vai ver. E aí, Carica, dá uma olhada aí, então, ó. Essa Olha só. aqui, você está vendo que é bonita? É bonita, tá cheia de flor, mas olha o formato dessa copa aqui, né? E agora compara com essa daqui, cara. Olha aí. Olha Tá só, vendo? né? Essa aqui já tem o tronco definido, então, de repente, você quer ela com cara de árvore mesmo, né? Tendo aquele tronco bem marcado, definido e formando a copa um pouquinho mais acima da superfície do vaso ou do solo ali. Então, esse é uma primeira dica aí. Olha bem a sua arquitetura da folha, a arquitetura da planta como um todo. Uma outra É, dica, Edson, diga lá, pode evite falar. também, né, Evandro? Evite os ramos ladrões aqui, que aqueles ramos ficam disformes, realmente fica forte. Você tem a copinha bonitinha ali, você vê de repente um galho para cá, né, outro lá para cima, isso a gente chama de ramo ladrão. Então, isso daí não é bom não ter, é que está roubando energia da planta e está deixando a planta toda disforme, né? Exatamente, Edson. E aí, mais um detalhe aqui também. Agora eu vou mostrar duas mudas de Sica. Olha só a diferença dessas mudas. Primeiro, sempre é mais feia para ter um contraste, depois jogar mais bonita no segundo momento. Olha isso aqui, Carica. Tá vendo? É uma Sica, é uma muda pequena, tá no potinho, geralmente você compra assim já ela mesmo, mas você nota que ela tem algumas queimaduras nas folhas, tá? Então é uma planta que já sofreu ali um pequeno trauma, pode ser uma queimadura de sol, pode ser uma queimadura de algum produto químico, pode ser algum inseto, uma doença que está ali instalado, né? Agora, olha essa outra muda aqui, Edson. Não, Tá olha vendo que só. ela está até mais verde, mais viçosa? A gente tem mais folhas, inclusive. Então, isso aí, uma muda bem formada, com bastante brotações,
com uma coloração vistosa, né? De estar em um estado nutricional bacana. Olha essa outra muda de cica aqui, Edson. A gente já consegue ver que tem alguns pontinhos nas folhas, né? Então, Tá praguejada, né? Já está praguejado. Então, isso é muito importante também. Quando você for escolher a sua muda, é importante que você veja as folhas das plantas, os ramos, o tronco, que ali pode ter algum inseto alojado ou até mesmo, de repente, alguma doença, como é o caso dessa aqui, ó. Olha aí para você ver. Tá vendo que a folha está toda manchada? Pô, mas como é que eu vou fazer? Eu vou levar essa planta lá para minha casa, que já tem outros vasos, vou colocar essa planta doente perto das minhas plantas saudáveis. Pode passar para outra? Pode sim. Pode. Lembrando que alguns insetos, né, Edson? Alguns insetos são aqueles insetos sugadores, eles funcionam igual uma seringa contaminada, né? Uma agulha contaminada. Ele suga essa planta doente, vai na sua planta saudável e transmite, pode transmitir uma virose, alguma coisa ali, de uma planta para outra, né, Edson? Sim, e é que às vezes, pessoal, alguns vendedores até barateiam o custo da planta desse jeito, falam, não, a planta que está mais barata, não sei o quê. Eu falei, não, pessoal, aí você vai estar levando doença para suas outras plantas, né? Então, muito cuidado com isso também. Às vezes o valor pode ser fictício aí, é bom sempre pesar o custo-benefício ali também. Se você sabe que a planta é cara, se ela está muito barata, opa, desconfia que uma coisa está errada aí. Exatamente. Queria dar uma boa noite especial aqui para o Damião Bezerra, grande aí, jardineiro aí da empresa Ambiente Brasil, que está aqui conosco acompanhando e aumentando seus conhecimentos. Parabéns aí pela participação, Parabéns. Viu, Damião? Seja bem-vindo aí e vamos seguir juntos aqui então. Exatamente, às vezes até tem um desconto, né? Ó, leva aqui o final do lote, aqui está no preço mais barato, mas não cai nessa não, né? Exatamente. Pessoal, vamos aqui também colocar algumas outras fotos de plantas, só para vocês verem, plantas ainda com sintomas de doenças, algumas coisas assim. Não se preocupem, não precisa saber hoje, que doença que é essa, como é que controla, não é intuito hoje. O intuito é você escolher sua muda, e aqui a gente está mostrando alguns sinais de plantas que estão atacadas por pragas ou doenças, para você refutar essas mudas aí. Mais para frente, numa live, com certeza, né, Edson? A gente vai falar sobre controle de pragas e doenças do seu jardim. Tipo de doenças e tudo mais, né? Edson, é isso aqui. Olha só. E a gente vê, né, Vânia, claramente, a gente vê que tem alguma coisa errada, alguma coisa que está fora da planta, realmente, da folha, né? Já chama atenção, isso o pessoal diz, a folha é pequena, às vezes é meio microscópica até essas doenças que aparecem, né? Mas a gente tem que ficar de olho, tocar na folha, ver se não sai alguma coisa na mão, uma ferrugem, uma coisa assim, que pode indicar algum tipo de doença, né, Evandro? É isso aí, cara. Essa aqui, então, ela é uma ferrugem, né? Aqueles pozinhos amarelos que ficam ali e tal. Então, isso é muito importante você ficar de olho. Olha aqui, essa aqui é muito comum também em orquídea, né? Essas podridões, essas manchas de doença, aí, no caso, uma antracnose. Então, são doenças comuns que você deve evitar. O Edson, vamos lá, cara. Aqui, ó, uma outra... Aqui, olha só, tá vendo essas manchinhas aqui? São insetos, as famosas cochonilhas, olha aí. Elas ficam grudadas na folha, parece um carrapatinho, fica ali sugando a seiva da planta. Isso aí vai definhando a planta, né, Edson? Então, essa aí é a cochonilha de carapaça, né, Evandro? E tem a outra cochonilha também, que é a cochonilha farinha, né? Que ela parece também, parece que um pozinho por cima. Às vezes pode pensar, nossa, aqui é um cal por cima, alguma coisa assim, um cimento, uma coisa. Não, geralmente é cochonilha farinha, pessoal, que é uma praga também, tá? É isso aí, Carica. Então é muito importante vocês observarem a planta na hora da compra, então. Essa é uma dica de compra aí. Então, uma planta bem formada. Uma outra dica também, né, Edson, é quando a raiz, você pega ali a planta num potinho, ou num vasinho, ou até num saquinho plástico, você nota que as raízes estão todas saindo pelo fundo, ali pelos furinhos, né, de drenagem. A raiz da planta toda saída ali. Isso aí denota que é uma planta velha, que faz muito tempo que ela está nessa embalagem. Tente evitar também esse tipo de muda, né, Edson? Às vezes está ali com a raiz meio atrofiada. E pode, você falou, o principal ponto é o estresse que pode estar se causando na planta, né, Evandro? Aí é como se fosse um animalzinho meio doente também, né? É a mesma situação. Que ela tá ali, planta árvore, planta estressa também, pessoal, tá? E o caso é isso daí, realmente, porque essa raiz fica fora ali, né? Ela procura, que a raiz, ela quer estar no escuro, né?
e de repente você também pode ir para fora ali, isso pode estar prejudicando a árvore. Então, evite comprar isso também, que às vezes isso indica que a planta realmente já está no nível de estresse alto e vai dar problema no desenvolvimento dela, né? Uhum, boa. Vamos pensar na raiz, na planta em si, como um ser como a gente. A raiz é um órgão da planta que é para ficar totalmente protegido, sem fissura. Se a raiz está exposta, ela é facilmente quebrada, cortada. Ficando cortada, ela fica com um local aberto ali para a entrada de algum patógeno, alguma doença, alguma coisa. Experimenta você cortar o dedo, né, e não fazer nenhum curativo, não fechar ali, e fica aí no seu dia a dia mexendo com terra, com alguma coisa, você vai ver que provavelmente aquilo ali vai infeccionar. Por quê? Porque entrou ali alguma bactéria, alguma coisa que está, né, que vai infeccionar ali. A raiz é a mesma coisa. Então, as raízes estando expostas, é melhor não levar. Vamos ficar espertos. Interessante, mano, saindo um pouco desse ponto, né? É que muitas vezes pessoas falam, pô, mas a planta sofre também, né? Se cortar, não sei o quê. Pessoal, é um ser vivo, né? Ela não solta sangue, não, mas pode soltar seiva, né? Que é o sangue da planta, vamos dizer assim, né, mano? Então a planta é um ser vivo, então ela sofre, ela é passível de doença, é passível de praga, né? Então, Sim. isso daí, pessoalmente, é uma coisa, né? É um ser vivo que tem todos esses sentimentos, vamos dizer assim, né? Passível de estresse, né, cara? Até a planta fica estressada, hein? Pois é. Vamos lá. Então, tudo isso, pessoal, vocês têm que observar na hora da compra da sua planta. E um outro detalhe que eu vou comentar aqui, vou mostrar uma foto de 2 ambientes para vocês refletirem aí. Quem já não falou assim, nossa, eu comprei uma planta super bonita, cheguei lá em casa, plantei, ela ficou feia. Queimou, ficou com a folha esquisita. Às vezes, pessoal, é simplesmente a troca de um ambiente de forma brusca. A planta não suporta isso. Ela está num determinado ambiente, você muda ela totalmente do ambiente, principalmente no quesito de iluminação. Então, olha só essa foto aqui, Edson. Vamos ver aqui um garden. Dá para notar claramente que aqui as plantas estão numa bancada. A gente nota que tem ali uma cobertura por cima ali, né, protegendo um telhado ali, translúcido e tal. Porém, elas não estão expostas ao sol direto, né, Edson? Aqui é um garden que está ali na meia luz, na luz filtrada, a luz passa por esse telhado, essa telha translúcida, tem muita claridade, mas não tem sol direto. E aí, olha essa outra questão aqui, Edson, como é bem diferente. Tá vendo? Aqui as plantas estão fora da loja, olha aí como elas estão expostas ao sol direto. Ou seja, se você pegar uma planta dessa aqui, que está no sol direto, colocar no sol também na sua casa, ela não vai sofrer. Ela saiu do sol, foi para o sol, continuou no sol. Agora, se você pegar uma plantinha lá daquele outro ambiente, desse aqui, que está totalmente protegida, nem vento aqui não tem muito, levar e plantar lá no sol da sua casa, ela vai pegar o sol do meio-dia, da 1 hora, das 2 horas da tarde, aquele sol forte, mesmo sendo uma planta que é para ser colocada ao sol. Ela provavelmente vai sentir. Ela vai sentir essa mudança. Um dos principais sintomas é a queimadura da folha. Então, vamos pegar aí no caso uma planta, um exemplo, uma suculenta, que ela é de sol. Mas mesmo assim, você colocar ela diretamente no sol, sair daqui, às vezes ela está meses, né, Edson, aqui na loja aqui, né, para ser vendida e já está adaptada à meia sombra, à meia luz, né? Exatamente. E aqui em São Paulo, Evandro, a gente é muito refém de gardens, né? Então, inclusive, uma vez eu fui com um cliente que tem um garden grande aqui na Avenida dos Bandeirantes, né? E foi comprar uma palmeira grande, de uns 4 metros de altura. E ele queria, na hora, então, ó, eu vou lá no garden procurar então. Então, tinha umas palmeiras dentro do garden, embaixo do sombrite e tudo, e outras fora, né? Ele já foi direto, pô, essa tá bonita aqui dentro. Eu falei, não, vai que tá feia lá fora. Falou, pô, Edson, mas por quê? Eu falei, aquela tá feia porque realmente tá um pouco largada, porque ela tá fora, mas aqui, olha, se for plantar no seu jardim, ela não vai sentir tanto. Essa que tá aqui dentro, aqui, pode sofrer muito, até que pode vir até morrer com o tempo, porque ela tá aqui no coberto, bonitinha. Vai saber quanto tempo ela tá aqui dentro, guardada aqui. E aquela de fora, não. Ela já tá preparada para ir direto pro seu jardim. E dito e feito, depois que nós compramos, plantamos a palmeira dele, com cuidado, com manutenção, ficou linda a palmeira, né? Então, esse detalhe, pessoal, a gente tem que se ver. Por isso é sempre bom você consultar um técnico, um especialista, né? Para te dar essas dicas, né? Para te dar essas noções de plantas também, né? Então, você vê ela bonita no garden porque ela está sendo cuidada, está tendo temperatura controlada, está tendo aquele chuveirinho por cima ali, água que não falta e tudo, mas é uma planta de sol. Depois ela está na sombra ali. Mas depois você for plantar no seu jardim de sol, ela vai sentir, né?
por causa justamente disso, da questão de ambiente diferente ali. Então, muito cuidado com isso, pessoal, muito cuidado mesmo. Porque o galho independente vende uma planta bonita, mas, no entanto, pode morrer facilmente para que você volte aí e compre outro também até. A técnica aí. Aí, pessoal, o ideal é você ir rustificando a sua planta. Aqui o que o Edson falou é muito interessante. Você pega uma planta bonita, linda, maravilhosa, que está num ambiente totalmente controlado, põe no sol lá, ela vai ficar feia. Ao contrário, ele fez. Ele pegou a planta que estava mais feia, plantou legalzinha, adubou, fertilizou, molhou, ela ficou bonita, olha só. Então, essa aqui, rustificar a planta. Então, aquele vasinho pequeno ali, hoje a gente está falando de vaso, né? Vamos lá. Como que você faz, então? Putz, eu peguei aqui uma suculenta que está na sombra, falei aqui com o vendedor da loja ali, ele falou, realmente essa planta aqui está aqui há 5 meses aqui na prateleira, está bonita, tá uma muda bacana, de qualidade. Então, em vez de você levar e já colocar direto ao sol, se for uma espécie que é para ser plantada ao sol, você vai colocando ela devagarzinho ao sol. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas você não vai perder a qualidade da sua muda. Pega o vasinho ali, coloca ali no sol da manhã, deixa ela ficar até as 9, 9h30, tira, põe de novo num local claro, né, mais protegido, vai deixando assim uma semana ali, ou deixa num local que você já vê que só vai pegar o sol, para você não ter que ficar mexendo, né, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Vou colocar ela nessa janela aqui, que aqui só bate o solzinho da manhã. Deixa ela ali uma semana, ela vai rustificando, você vai aumentando a exposição dela ao sol gradativamente, até poder deixá-la no sol plenamente, inclusive o sol do meio-dia, né? É isso aí, Edson. Esse é o fator de rustificar, né, as plantas, né? Exatamente, é isso mesmo. Isso é uma coisa bem necessária mesmo. Bacana. Edson, mas é o seguinte, cara, eu fui lá na loja, puta, o cara só tinha aquela muda de orquídea que eu queria, não tinha mais nenhuma outra muda, só tinha aquela mesma, eu preciso plantar. Encontrei a planta que eu queria, ela está um pouquinho feia. Então, antes de você colocar no vaso, você dá um talentinho nela, né? Olha aí. Tá vendo essa muda aqui de gravatinha, né? O clorofito. Nota-se que ela está aqui com um pouquinho de folha seca, tal, mas ela está até bem formadinha, está num vaso. O que você faz? Pega a tesourinha ali, tira as folhas secas. Ela está com um pouquinho de inseto aqui, aplica um inseticida adequado. A gente vai falar isso depois aí, né? Ou então, aquele ramo ladrão que o Edson falou lá no começo, o manacá tá bonito, mas tem um galho que tá torto, tá aqui para fora, sensado. Corta esse galho, né? Então, são coisas que você pode fazer para deixar sua planta bacana, bonita e apta a se desenvolver de forma mais adequada aí no seu vaso. E a gente até deu um toque aqui na semana passada, mas voltando aqui de novo, uma outra coisa também que pode fazer é você preparar o torrão da muda, né? Lembra de tirar da embalagem para pôr no vaso, né, Edson? Não plante com o saquinho que vem vindo, pessoal, por favor, que o saquinho não é biodegradável, não, tá? Nem o potinho plástico, né? Você já viu isso aí acontecer? O pessoal plantar com embalagem e tudo? É verdade, acontece mesmo. Então, muito cuidado, pessoal. Tira daquela embalagem que ela vem, aquela só para segurar realmente a raiz da planta ali, né? E muito cuidado com o tipo de vaso também, né, Ivone? Que pode vir com raízes enoveladas também, né? Como a gente falou no programa passado. Na hora de tirar sua planta do vaso, você tira com cuidado, tá bom? Não vai bater, quebrar o vaso, né? Bater com martelo. Tenta ir puxando devagarzinho ali, dá uma batidinha no fundo do vaso de leve ali, vai tirando para que o torrão saia intacto, saia inteiro, o mais inteiro possível. Se, como o Edson falou, às vezes você tira a planta do vaso e ela está com a raiz enovelada, que é isso aqui. Olha só, essa aqui devia estar a da esquerda aqui devia estar numa embalagem quadrada, retangular, né, Edson? Olha só esse emaranhado de raízes aí. A gente já falou no programa passado, o ideal é você cortar um pouquinho esse excesso de raízes, essas que estão todas emaranhadas. O nome aí prático para quem trabalha com jardinagem é raízes enoveladas, né? Que ela fica igual a linha de lã ali no novelo, né? Toda emaranhada. Então você tira isso aí para forçar que ela realmente se desenvolva de forma melhor, né? Essa é a dica, né? Essa da esquerda que você está falando, esse quadrado, tá bem com cara de ser bonsai isso daí, viu? Um bonsai que permite muito bom cuidado também, ó. Então, temos uma pergunta aqui do Damião Bezerra. Torrão na embalagem não solta a raiz? Eu não entendi, Damião, o que você quis dizer. Você entendeu essa aqui, a pergunta? Depende acho que deve ser, a raiz não deve atravessar a embalagem, então algumas vezes assim, pode ser isso, né? Porque se a muda for muito velha, é que acaba atravessando a embalagem, né? O saquinho plástico, né? De repente, se isso é isso que ele perguntou. Isso, pode ser.
Aqui também, ó, uma outra dica é você puxar com a própria mão. Se a raiz está toda ali enovelada, ali você estica ela um pouquinho com a mão. Olha aí, uma muda de maranta aí a pessoa fazendo isso. E depois você pode cortar esse excesso de raiz, deixar só as que estão realmente no torrão. As que estão fora do torrão, você pode cortar ali as raízes, né? Fica até melhor, assim, para falar a verdade. Agora, Edson, o ideal, quando você for escolher as mudas, é escolher mudas que tenham um certo padrão, né? De qualidade. Olha só isso aqui, que bonito, ó. Olha o padrão dessas mudas de buchinho em vaso aqui, cara. Pegando o Top, hein? sol, né? Tudo bem linear, que bonito, né? Olha, faz uma escultura até, né, Evandro? Que bonito. Exatamente. E o padrão, né? Uma bem parecida com a outra. Às vezes você quer montar um jardim ali com mudas similares, fazer 2 vasos na entrada de algum local, fazer uma coisa simétrica, né? Olha aí que bacana esse padrão de mudas aí. O Edson, então, cara, e aí a gente pensando ainda nessa questão, né? Então a gente remove a embalagem. Uma outra coisa que muitas vezes é comum, né, Edson, é a muda estar com o torrão seco, né? Você vai plantar, então você vai ver, você fala, nossa, essa muda aqui está desidratada, ela está com o torrão super ressecado, bem seco. Antes de você colocar no vaso, a gente sugere você hidratar melhor essa muda. Às vezes pode até colocar de molho numa bacia com água, né? Deixar o vaso ali, ainda no vaso, na própria embalagem, para deixar ela umedecer bem o centro do torrão, que às vezes fica seco, né? É, porque a gente, como a gente falou na anterior também, né, pessoal, a planta ela respira pela raiz também, né? E se tiver muito seco ali, senão não tem ar para respirar também. Isso prejudica e acaba secando muito a planta ali também, né? Então, colocando água, junto com a água vai entrar um pouco de ar também, a planta vai agradecer, vai respirar e vai voltar, né? Pode dar um banho completo mesmo, coloca no tanque um pouco de água ali, deixa ela submersa por um tempo ali, que ela vai agradecer e depois vai ficar até mais fácil para você tirar a muda até do vaso, do recipiente que ela veio, né? Para poder plantar no vaso final. Legal. Edson, agora vamos ver um detalhe muito importante, que é a proporcionalidade do torrão em relação ao vaso. Olha só, aqui é um vaso de cimento, né? A gente tem uma pazinha ali no fundo, só para vocês terem uma noção de proporcionalidade. É um vaso aí. Olha só, o torrão da planta, note-se que está sobrando espaço ao redor inteiro do torrão, inclusive embaixo ali um pouco. Então, eu jamais posso fazer um plantio que a muda, que o torrão entre totalmente prensado ali, apertado no vaso. Eu tenho que deixar esse espaço lateral e embaixo para as raízes crescerem, se desenvolverem e a muda ganhar volume. Então, é muito importante deixar esse espaço. O torrão sempre tem que ser menor que o vaso, correto, Edson? Sim, exatamente. Para entrar com terra, terra mais leve aí e mais adubada também, Um né? substrato, exatamente isso aí, cara. E aí, um detalhe que a gente tem hoje para hidratar também é aquela questão do hidrogel, né? Que é esse gel aqui. Vocês estão vendo aqui uma cova aberta, aqui não está no vaso, está no chão, né? Tem uma mudinha de planta ali, um torrãozinho, e em volta dá para ver ali nitidamente uma gelatina meio esbranquiçada ali, é um gel de plantio, na verdade. Isso aí é o chamado também de hidrogel, a gente tem hoje no comércio, esse aqui, ó, gel para plantio. Então você hidrata ele, né? São polímeros que eles conseguem absorver água e eles ficam dentro do solo sem perder essa função de hidratar. E aí você pode colocar esse gel no fundo ali para colocar o torrão em cima. Isso é muito interessante para você ter uma hidratação adequada. Já usou isso aí, Edson? Já usei, Ivan. Ele é muito bom mesmo. Mantém a umidade bacana, que conforme a água vai evaporando, ele vai secando, vai diminuindo. Mas pode ver que você joga água, ele se expande de novo, né? E segura, retém mais a água ali. Então é uma coisa que economiza muito água e muito tempo também de reposição de água, né? Você perde menos tempo regando a planta. É muito legal, vale a pena investir, pessoal. Não é tão caro, né? É um produto bacana e vale a pena, viu? O resultado é muito bom. Legal. Edson, então assim, olha aí, pessoal, na live passada a gente falou como montar o sistema de drenagem do vaso. Então vamos supor que você já montou o sistema de drenagem, permeabilizou seu vaso, se for necessário. Estou ali, já escolhi minha muda bonita lá no garden, já preparei minha muda para plantio, vi todos esses aspectos que a gente está falando aqui agora. Coloco minha muda lá dentro do vaso, no nível certo, e coloco lá o substrato em volta com a fertilização que eu vou fazer. A gente vai depois entrar em maiores detalhes em lives futuras sobre todos esses adubos específicos de plantio, uma série de coisas. Mas uma coisa muito importante é não plantar muda muito funda nem muito para cima, né? As raízes não podem ficar aparecendo, mas eu também não posso
enterrar demais a muda, né, Edson? Tem aquela região do colo ali, como é que é isso aí, Edson? Exatamente. Se você enterrar muito, pessoal, a planta, né, o colo vai ficar para cima. Se você enterrar, colocar a terra junto ao colo da planta ali, no tronco, você pode apodrecer ali, que é quando ele pode acumular água, né, que não tem para onde a água escorrer muito, e apodrece o colo, o tronco da planta, né, e você acaba perdendo a planta. Então, legal é você deixar quase no nível da boca do torrão, da boca do vaso, né? Ali você pode poder colocar alguma coisa por cima, que nós falamos no programa passado também, né, finalmente ali, o pedrinha, o seixo, né, o cacho de árvore, tudo, né, o espaço pequeno, ok, que ele não apodrece o colo da planta, mas muito cuidado, pessoal. Eu já vi árvores até que foram muito enterradas, acabou apodrecendo o colo, o tronco da planta e a planta morreu. Então, esse é um cuidado básico, mas acontece muito. Muitas pessoas não prestam atenção nisso e acabam matando a planta de uma forma tão boba, né? Vamos dizer assim, né, Evandro? Pô, isso é verdade, viu? Essa região aí do colo da planta que a gente está falando, pessoal, é a região que separa a raiz da parte aérea, onde começa o tronco ali da planta, enfim, né? E é uma região que não pode, como o Edson falou aqui, ficar enterrada de jeito nenhum, ela não pode ficar dentro da terra, senão ela apodrece. Então, a hora que eu vou colocar minha muda no vaso, eu coloco ela no nível certo, né? Nem muito funda, nem muito para fora, as raízes não podem ficar aparentes, coloco ali a terra no lugar adequado, né? E daí eu observo isso aí. Outra coisa que a gente tem que observar é se a muda também não está torta, né? Tem que colocar ela no prumo, aprumada, né? E não deixar ela, plantei torta, depois vou puxar, depois de um tempo, às vezes quebra a planta. Então, o nível e o prumo da planta, você tem que olhar na hora do plantio já para colocá-la de forma adequada. Esquece o torrão, às vezes ela está torta no torrão, você põe o torrão torto, mas de forma que ela fique, né, veja a planta, esqueça o torrão, o torrão pode ficar torto. Isso é importantíssimo, eu digo até para os meus colaboradores, né? Já peguei várias vezes, os caras, em vez de acertar a planta, tá acertando o torrão. Eu falei, não, você tem que acertar a planta. Mesmo que o torrão fique torto, o importante é a planta ficar reta. Então, você colocou ali, pensando no vaso grande de chão, coloca a planta ali e você dá um entorno da planta, né? Não vai rodando o vaso, você vai rodando no vaso para ver cada localização se ele está todo para cá, para lá, né? E tem que ficar para o mar direitinho. Então, é uma coisa fácil de fazer, mas muita gente nunca não lembra de fazer isso também, né? O Edson, e outro detalhe importante, coloquei minha planta no vaso, plantei, a primeira rega tem que ser abundante, pessoal. Então você vai molhar mesmo para molhar todo o substrato, o torrão da muda. Você pode molhar a primeira rega até a água sair no orifício ali da drenagem do vaso, no fundo do vaso. Essa primeira rega tem que ser copiosa, que a gente chama, é muito importante. Senão vai acontecer o seguinte, a sua planta, se o solo ao redor estiver mais seco, ela vai tirar a água, né? O solo vai puxar água do torrão e só vai desidratar a sua planta, pode até matar a planta por falta d'água, Edson. É isso aí mesmo. E aí, cara, para finalizar esse assunto aqui, então já plantamos a muda certinho, bacana. Aí a gente vai pensar no seguinte: a planta tem lado mais bonito, Edson? Como é que é isso aí? Por incrível que pareça, a planta tem a parte de trás e a parte da frente, pessoal. É bem interessante, né? E isso a própria planta te direciona, que às vezes ela vai um pouquinho para frente e você fala, pô, essa planta aqui ela tá de frente, né? Você dá uma volta em torno da sua planta, né? Que você vai sentir essa diferença. Parece que ela te diz mesmo. Você vê que ela está um pouco mais para frente, então quer dizer que aquela é a frente da planta, né? Que fica feio você plantar de costa, se a gente for um vaso pesado que não dá para você mudar depois, né? Então, todo esse detalhe vale a pena a gente ver também. A planta, a gente viu, por exemplo, aqui, foto daquele buchinho, né? Aquela planta podada, toda bonita. Às vezes ela tem um lugarzinho que está meio torto, ali não está tão bonito. Então, geralmente o vaso está encostado numa parede, geralmente, né? Às vezes ele está no local livre, que você tem acesso visual a todas as faces dele, mas às vezes você vai encostar ele numa parede. Então, nesse momento, você também já olha que lugar que a planta está mais bonita, que a folhagem, ou que tem muita brotação nova saindo. Também é muito importante você verificar isso aí, principalmente se for um vaso bem pesado. Aí compensa você já colocar a planta no lugar certo dentro do vaso, né? Com a face mais bonita para onde você quer que ela fique, mas observar isso aí que é muito importante. É isso aí, Edson. Acho que hoje a gente fechou, né, cara? Acho que o assunto para falar era esse aí mesmo. Aí, 30 minutos certinho, acho que está de bom tamanho mesmo, a gente falou o necessário aí. Mas, pessoal, se tiver perguntas, se tiver dúvidas, coloca aqui que eu e o Evone responde com o maior carinho, o maior prazer para vocês aí. Fala mais a respeito, é só colocar a dúvida aí, tá bom?
Edson, antes de sair, eu queria mandar um abraço especial também para Paula Crestan, que é uma amiga nossa que está junto com a gente em vários projetos de estudos, de leitura, e hoje aqui no Dois do Jardim. Paula, muito obrigado pela sua participação. Depois você que chegou agora, né? Escuta, tem outros programas anteriores também. Se inscreva no canal, e você que também está nos assistindo aí, se inscreva no canal, deixa aqui uma mensagem para a gente, uma dúvida. E a próxima live, né, que a gente vai fazer semana que vem, nós falaremos sobre a escolha das plantas. Que plantas que eu posso pôr no vaso? Como que eu escolho essas plantas, né? O que eu tenho que observar na hora de escolher a espécie para o vaso? Tem espécies mais adequadas, menos adequadas? Isso que a gente vai conversar com vocês aí. Fechou, Edson? É isso aí, Evandro. A gente pensa que é coisa simples, né? O assunto demanda muito tempo e tudo mais, mas é isso aí, pessoal. Então, vem com a gente na próxima live, então, para ver o tipo de plantas, aí plantas de sombra para sombra, de sol para sol e assim por diante, né? Isso, antes da gente sair, vamos tentar responder aqui a pergunta aqui da Paula Cristão. Eu tenho orquídeas que não estão gostando do sol, o que fazer? Olha, a primeira coisa é realmente escolher a planta. É a próxima live nossa aí, ó. Você escolher a planta adequada para o ambiente. Existem orquídeas, o Paulo, aqui que são mais adaptadas ao sol e outras não. Geralmente as orquídeas de folha mais fina e menores são mais adaptadas ao sol. Aquelas orquídeas de folha mais larga, maiores, são mais adaptadas, são espécies, né, já que são originalmente de mais sombra. Então, isso aí você tem que entender. A gente sabe que tem época do ano que o sol muda um pouquinho, né, Edson? Às vezes no inverno, ou não pegava sol no inverno, agora está pegando. Então, às vezes você consegue tirar seu vaso e ir mexendo com ele, né? Agora, se ele estiver fixo ali numa árvore, as orquídeas fixadas numa planta, alguma coisa, fica mais difícil. Mas o ideal é realmente você escolher a espécie de forma mais adequada. É só ver que a maioria das orquídeas, onde são o habitat natural delas? É embaixo de árvores, é meio sombreado, né? Então, por isso que tem que ver o tipo de orquídea para a gente poder dar uma definição. Mas, como eu vou falando, geralmente as orquídeas são na base da meia sombra mesmo. Poucas são de sol, né? Mas isso é tudo para a próxima semana, né, Evandro? Para a próxima semana, e a gente vai falar muita coisa aqui, hein, pessoal? A gente tem aí, nossa, muito assunto para falar aí o ano inteiro, o ano que vem inteiro é com vocês aí. Não percam, se inscreva. É isso aí, o sol mudou de lado, é isso aí. Paula, muito obrigado pela participação, o Damião também, você que vai nos assistir depois aí, muito obrigado aí. Compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? E divulgue o nosso canal para aquela sua amiga, seu parente lá que gosta de plantas aí. Dois no Jardim. Edson, boa semana, cara. Fica com Deus e até uma próxima aí, hein? Isso aí, pessoal. 3C, CCCI. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, não é isso? Fechou. Grande abraço, semana. Fica com Deus, pessoal. Boa semana para você. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até. Valeu.